A história de Jeroboão é encontrada principalmente no Antigo Testamento da Bíblia, mais especificamente no livro de 1 Reis e 2 Crônicas. Ele é uma figura significativa no contexto da história de Israel, especialmente durante o período em que o reino estava dividido em dois: o reino de Israel, o reino do norte, e o reino de Judá, o reino do sul. Para entender a história de Jeroboão, é importante ter em mente o contexto daquela época. Salomão, o rei de Israel, desobedeceu aos mandamentos de Deus ao se casar com mulheres estranhas e permitir que elas introduzissem a adoração de outros deuses em Israel. Por causa disso, Deus decidiu rasgar o reino das mãos de Salomão após a sua morte e dar as 10 tribos a Jeroboão, um servo de Salomão. Jeroboão foi um dos principais líderes do povo de Israel durante o reinado de Salomão. Ele foi designado pelo profeta Aias para se tornar rei sobre as tribos do norte, após a morte de Salomão. Jeroboão tornou-se o primeiro rei do reino de Israel. É nesse momento que ele entra em cena, um servo de confiança de Salomão. Ele é escolhido por Deus para liderar as 10 tribos que seriam separadas do reino unido de Israel. Jeroboão, inicialmente um humilde servo, e agora incumbido de uma missão monumental: estabelecer-se como o primeiro rei do reino de Israel, o reino do norte. Essa nomeação não apenas delineia o destino de Jeroboão, mas também destaca as consequências das ações humanas diante da vontade divina. A desobediência de Salomão não apenas resultou sua própria queda, mas também influenciou o destino de todo o reino de Israel. No entanto, Jeroboão enfrentou várias dificuldades durante o seu reinado. Ele tinha medo de que o povo continuasse a adorar em Jerusalém, no templo construído por Salomão, e isso pudesse levar à restauração do reino sob o domínio da casa de Davi. Por isso, ele tomou medidas para estabelecer seu próprio sistema religioso e político. Os principais erros de Jeroboão. Um dos grandes pecados desse homem foi estabelecer a idolatria com bezerros de ouro. Jeroboão cometeu um grande pecado ao estabelecer a idolatria em Israel. Ele fez 2 bezerros de ouro e os colocou em Betel e Edã, incentivando o povo a adorá-los. Essa prática era uma violação direta dos mandamentos de Deus contra a idolatria. Ele provocou a ira do Senhor. Parece-me que Jeroboão não aprendeu nada com os filhos de Israel ao sair do Egito, adorando o bezerro de ouro. E se não bastasse somente esse pecado de adoração aos bezerros de ouro, outro pecado de Jeroboão foi nomear sacerdotes que não eram da tribo de Levi para servir nos altares que ele estabeleceu. Isso ia contra a ordem divina, que reservava o sacerdócio exclusivamente para os levitas. Números capítulo 3, verso 10. A nomeação desses sacerdotes, não levitas, representa um dos pecados mais graves cometidos por ele durante o seu reinado. Este ato desafiou diretamente a ordem estabelecida por Deus para o sacerdócio em Israel e foi uma afronta à santidade dos serviços religiosos. De acordo com a lei dada por Deus a Moisés no livro de Números, capítulo 3, o sacerdócio era reservado exclusivamente para os membros da tribo de Levi. Deus deu a ordem que Arão e seus descendentes fossem consagrados como sacerdotes para ministrar perante ele e para representar o povo diante do Senhor. Essa designação era sagrada e não podia ser tomada de ânimo leve. Essa ação de Jeroboão reflete não apenas a sua desobediência aos mandamentos de Deus, mas também sua tentativa de consolidar seu próprio poder e controle sobre o povo. O terceiro grande pecado desse homem foi instituir festivais pagãos. Jeroboão instituiu seus próprios festivais religiosos em datas que não correspondiam às designadas por Deus. Ele estabeleceu um festival no dia 15 do 8º mês, substituindo a festa dos tabernáculos, que ocorria no 7º mês. Levítico capítulo 23. Esta mudança não apenas desconsiderou os mandamentos específicos de Deus, mas também adulterou a adoração legítima, substituindo-as por práticas pagãs e desviando o povo da verdadeira comunhão com o Senhor. Jeroboão, em sua tentativa de consolidar seu próprio poder e influência, comprometeu a pureza da adoração e afastou o povo de Israel do verdadeiro culto a Deus, resultando em consequências desastrosas para o reino e sua relação com o Senhor. O quarto gravíssimo erro foi ele ter rejeitado a correção dos profetas. Quando profetas foram enviados por Deus para confrontar Jeroboão por seus pecados gravíssimos e prever juízo sobre ele e sua casa, ele rejeitou suas mensagens. Em vez de se arrepender,
Jeroboão procurou prender os profetas e tentou silenciá-los. Cada homem que Deus levantava, ele vinha sobre eles com mão forte. Ao invés de receber a repreensão com humildade e arrependimento, Jeroboão demonstrou sua obstinação ao rejeitar as mensagens proféticas. Sua resposta sempre foi não, sempre de resistência e oposição. Em vez de se voltar para Deus e buscar perdão e orientação, Jeroboão optou por agir contra os profetas enviados por Deus. Ele não apenas ignorou as mensagens de Deus, mas também tentou silenciá-los, revelando assim sua determinação em manter seu domínio sobre o povo e evitar qualquer ameaça a seu poder. Esta passagem destaca a trágica consequência da arrogância e da rebelião contra Deus, mostrando como a rejeição da correção pode levar a um caminho de destruição espiritual e ruína pessoal. O quinto erro: ele foi longe demais. Jeroboão profanou o altar em Betel ao usá-lo para oferecer sacrifícios a deuses estrangeiros. Ele transformou esse lugar sagrado em um centro de adoração pagã, desrespeitando assim a santidade do altar dedicado ao Senhor. Jeroboão, ao usar o altar em Betel para adoração a deuses estrangeiros, cometeu um dos atos mais profanos e provocativos durante o seu reinado. Betel era um lugar sagrado, onde Deus havia aparecido a Jacó em uma visão e onde um altar havia sido erguido em honra ao Senhor. No entanto, Jeroboão escolheu a profanar esse lugar de adoração ao usar esse mesmo lugar para sacrifício a deuses estrangeiros. Os deuses estrangeiros aos quais Jeroboão prestou culto não são especificamente mencionados na passagem, mas é provável que incluísse divindades de origem cananeia ou de outras nações vizinhas. Estes poderiam ter sido deuses como Baal, Astarote, Sim, Marduk e outros ídolos pagãos que eram comuns entre os povos vizinhos de Israel. Essa profanação do altar em Betel não apenas desonrou a Deus, mas também minou a fé e a devoção do povo de Israel, levando-os ainda para mais longe do verdadeiro culto ao Senhor. O rei estava corrompido. A nação havia se corrompido e se afastado do Senhor. A corrupção espiritual chegou de uma maneira tal que a casa do Senhor foi transformada em uma casa de idolatria. E se não bastasse tantos erros, Jeroboão também perseguiu os leais ao Senhor. O rei também perseguia aqueles que permaneciam fiéis ao Senhor em meio à apostasia. Jeroboão não apenas liderou o povo para longe de Deus, mas também reprimiu aqueles que se recusavam a seguir seus decretos ímpios. Jeroboão é descrito como um continuado nos pecados de seus pais, uma referência não só à sua desobediência, mas também à sua perpetuação das práticas iniciadas por outros reis de Israel. Jeroboão não conseguiu manter a estabilidade e a unidade em seu reino. Seu reinado é frequentemente visto como um exemplo de como a desobediência aos mandamentos de Deus pode levar um rei à ruína e à divisão. No final de sua vida, Jeroboão enfrentou a perda de seu filho mais novo, que estava doente. Ele enviou sua esposa disfarçada para consultar o profeta Aias sobre o destino de seu filho. No entanto, o profeta recebeu uma mensagem de Deus que era uma condenação direta ao reinado de Jeroboão e uma profecia de juízo sobre sua casa. E a profecia não para por aí. O profeta declarou que Deus cortaria a descendência de Jeroboão e que seu filho adoentado morreria assim que sua esposa voltasse para sua casa. Além disso, Aias profetizou que Jeroboão seria o último da sua casa a ser sepultado, significando um fim ignominioso para sua linhagem real. Tragicamente, a profecia se cumpriu. O filho de Jeroboão morreu assim que sua esposa entrou em casa, como previsto. Além disso, Jeroboão continuou a enfrentar conflitos e lutas políticas até o fim de seus dias. Sua dinastia logo chegou ao fim e ele foi sucedido por seu filho Nadab, que também seguiu os passos de seu pai na desobediência ao Senhor. No final, o reinado de Jeroboão foi marcado por apostasia, rebelião e consequências desastrosas para ele e sua família. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos e dormiu com seus pais. 1 Reis 14, verso 20. Após a sua morte, o reino de Israel continuou a enfrentar uma série de reis, muitos dos quais seguiram os passos de Jeroboão em sua desobediência ao Senhor, até que o reino foi dividido eventualmente e totalmente destruído pelos assírios em 722 a.C.